20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne. Não restavam mais dúvidas. O animal, o monstro, o fenômeno da natureza que intrigara o mundo científico inteiro, excitara e acendera a imaginação dos marinheiros dos dois hemisférios, não havia como negá-lo, era um fenômeno ainda mais espantoso, um fenômeno da mão do homem. A descoberta da existência da criatura mais fabulosa, mais mitológica, não teria assombrado minha razão em tão alto grau. Que o prodigioso advém do Criador, isso é ponto pacífico, mas encontrar de surpresa diante de si o impossível, misteriosa e humanamente realizado é bastante para embaralhar as ideias. Hesitações, porém, não mais se justificavam. Estávamos deitados sobre o dorso de uma espécie de embarcação submarina que apresentava, na medida em que me era possível julgar, a forma de um imenso peixe de aço. A opinião de Ned Land estava formada quanto a esse ponto. Só nos restava, aconselho e a mim, assentir. Mas então raciocinei. Haveria no bojo de tal aparelho um mecanismo de locomoção e uma tripulação para manobrá-lo? Por certo que sim. É o que tudo indica, embora faça 3 horas que habito essa ilha flutuante e ela não tenha dado sinal de vida, respondeu o arpoador canadense. Ela não avançou? Lhe perguntei. Não, professor Aronnax. Deixe-se embalar pelas ondas, mas mexer não mexe. Em todo caso, sabemos que é capaz de alcançar grandes velocidades. Logo, daí concluo, visto ser necessário um motor a produzir tal velocidade e um maquinista a operá-lo, que estamos salvos. Não sei não, fez Ned Land, num tom reservado. Nesse instante, como para dar razão aos meus argumentos, produziu-se um turbilhão na proa do estranho aparelho, cujo propulsor era evidentemente uma hélice, e ele pôs-se em movimento. Só tivemos tempo de nos agarrar à sua plataforma, que emergia uns 8 a 10 centímetros. Por sorte, sua velocidade não era tão grande. Não estava a toda velocidade como vimos de outras vezes. Enquanto ele navegar horizontalmente, murmurou Ned Land, nada tenho a temer, mas se lhe der na veneta de mergulhar, não dou $1 pela minha pele. Menos que isso, poderia ter dito o canadense. Era então urgente nos comunicarmos com os seres fechados naquela máquina de aço. Procurei uma abertura em sua superfície, um alçapão, um buraco de marujo, para empregar o jargão marinheiro, mas as linhas de parafusos rebitados na junção das chapas eram contínuas e uniformes. A lua despediu-se naquele momento, deixando-nos na escuridão total. Era preciso esperar o dia raiar como um meio de penetrar o interior da embarcação submarina. Nossa salvação, portanto, dependia unicamente do capricho dos misteriosos timoneiros que governavam aquele aparelho. Se decidissem submergir, estaríamos perdidos para sempre. Excetuando-se tal hipótese, eu não duvidava da possibilidade de travar relações com eles. Afinal, se não produziam ar de forma autônoma, cumpria obrigatoriamente que retornasse de tempos em tempos à superfície do oceano para renovar suas provisões de moléculas respiráveis. Ou seja, era imprescindível uma passagem que pudesse o interior da embarcação em comunicação com a atmosfera. Recapitulando, uma passagem que pusesse o interior da embarcação em comunicação com a atmosfera. Quanto à esperança de sermos resgatados pelo comandante Farragut, o melhor era descartá-la de vez. Estávamos sendo arrastados para o oeste e estimei nossa velocidade relativamente moderada em torno de 12 milhas por hora. A hélice rasgava as ondas com uma regularidade matemática, de tempos em tempos emergindo e esguinchando água fosforescente a grandes alturas. Por volta das 4 horas, o aparelho ganhou velocidade.
Resistimos com dificuldade ao vertiginoso arrasto, durante o qual as ondas nos batiam de feixe. Felizmente, Ned Land encontrou às apalpadelas um grande agarnel na parte superior do dorso da chapa metálica e conseguimos nos agarrar a ele com firmeza. Chegou ao fim a longa noite, da qual minhas lembranças embaralhadas não me permitem retraçar todas as impressões. Recordo-me de um único detalhe. Em várias oportunidades, durante certas calmarias de mar e de vento, julguei ouvir sons difusos, uma espécie de harmonia fugaz produzida por acordes distantes. Qual seria o mistério daquela navegação submarina cuja explicação o mundo inteiro procurava em vão? Que tipo de criaturas vivia dentro daquele estranho navio? Que agente mecânico permitia-lhe deslocar-se a velocidades tão imensas? O dia raiou. A neblina da manhã que nos envolvia não demorou a se dissipar. Eu me preparava para proceder a uma inspeção mais apurada do casco, cuja cobertura formava uma espécie de plataforma horizontal, quando senti o afundar gradualmente. Com 1000 diabos! Exclamou Ned Land, batendo com o pé na chapa sonora. Abram, seus miliantes! Mas era difícil fazer-se ouvir em meio ao estrépito ensurdecedor da hélice. Felizmente, o movimento de imersão foi interrompido. Subitamente, um barulho de ferragens empurradas com violência produziu-se no interior da embarcação. Uma placa foi erguida. Um homem surgiu, emitiu um grito estranho e desapareceu logo em seguida. Instantes depois, 8 homens corpulentos, usando máscaras, apareceram silenciosamente e nos arrastaram para as entranhas de sua máquina transcendental. Aquele rapto, tão brutalmente executado, consumara-se num piscar de olhos, e meus companheiros e eu perdemos todas as referências. Ignoro o que eles sentiam ao ser introduzidos naquela prisão de aço flutuante. Sei apenas que um sinistro calafrio percorreu minha epiderme. Com quem lidávamos? Provavelmente com piratas de uma nova espécie de embarcação, que exploravam o mar à sua maneira. Ou será que eram seres de outro planeta? Mal o estreito alçapão fechou-se sobre mim, vi-me envolto numa escuridão profunda. Meus olhos, impregnados da luz externa, não discerniam nada. Apenas senti meus pés descalços em contato com as barras de uma escada de ferro. Ned Land e Conselho, vigorosamente imobilizados, vinham atrás de mim. Ao pé da escada, uma porta se abriu e voltou a se fechar às nossas costas com um estrondo imenso. Estávamos sozinhos, mas onde? Eu não poderia dizer, menos ainda imaginar. O breu era completo, um breu tão denso que após alguns minutos meus olhos ainda não haviam captado nenhuma daquelas cintilações indefinidas que flutuam nas noites mais fechadas. Nesse instante, Ned Land, furioso com aqueles maus modos, dava livre curso à sua indignação. Com 1000 diabos! Exclamava. Aí está uma gente que poderia dar aulas de hospitalidade aos caledônios. Só falta serem antropófagos. Isso não me admiraria, mas declaro que não me comerão sem que eu proteste. Acalme-se, amigo Ned Land, acalme-se, respondeu tranquilamente Conselho. Ainda não estamos no espeto. No espeto, não, retrucou o canadense, mas num forno, com certeza. Que breu! Felizmente, não larguei minha boe-kifnife e continuo a enxergar o suficiente para usá-la. O primeiro bandido que me encostar a mão, pronto. Não se exalte, Ned Land, recomendei ao arpoador canadense, e não nos comprometa com violências inúteis. Quem sabe não estão a nos escutar. Melhor tentarmos descobrir onde estamos. Eu caminhava tateando. Dei 5 passos, topei com uma divisória de ferro feita com placas rebitadas. Em seguida, voltando-me, esbarrei numa mesa de madeira.
junto à qual estavam alinhados vários banquinhos. O assoalho dessa prisão flutuante dissimulava-se sob uma grossa camada de fórmio que abafava os passos. As divisórias uniformes não sugeriam nenhum indício de porta ou de janela. Meu conselho, dando uma volta, Meu amigo Conselho, dando uma volta no sentido oposto, juntou-se a mim e retornamos ao centro da cabine, que devia ter uns 6 metros de comprimento por 3 de largura. Quanto ao pé direito, Ned Land, com toda a sua altura, não conseguia medi-lo. Meia hora já se passara sem que a situação se alterasse, quando, de repente, da treva mais absoluta, nossos olhos passaram à luz mais lacinante. Nossa prisão iluminou-se totalmente, ou melhor, encheu-se de uma matéria luminosa de tal forma intensa que no início não pude suportar seu reflexo e tive que ficar com os olhos fechados. Por sua alvura e intensidade, verifiquei tratar-se da mesma iluminação elétrica que produzia o magnífico fenômeno fosforescente em torno dessa embarcação submarina. Após ter involuntariamente fechado os olhos, reabri-os devagar e vi que o agente luminoso emanava da metade fosca de um globo embutido no teto da cabine. Finalmente luz! Exclamou Ned Land, que, sem largar a faca, permanecia na defensiva. Sim, respondi, arriscando a antítese, mas nem por isso a situação é menos tenebrosa, amigo. Que o patrão arranje um pouco de paciência. Manifestou-se o impassível conselho. A brusca iluminação da cabine permitia-me examiná-la em seus menores detalhes. Seu mobiliário resumia-se à mesa e aos 5 banquinhos altos. A porta invisível devia estar hermeticamente fechada. Nenhum ruído chegava aos nossos ouvidos. Tudo parecia morto no interior da embarcação. Avançava, mantinha-se na superfície do oceano, penetrava em suas profundezas? Eu não fazia ideia. Entretanto, o globo luminoso não se acendera sem motivo, e eu esperava que homens da tripulação aparecessem de uma hora para outra. Quando queremos esquecer as pessoas, não iluminamos suas masmorras. Eu não me enganara. Ouvimos um ferrolho. A porta se abriu, surgiram 2 homens. Um deles era de baixa estatura, atarracado, ombros largos, membros robustos, cabeça volumosa, cabeleira abundante e negra, bigode cheio, olhar agudo e penetrante, personalidade marcada pela vivacidade meridional que na França caracteriza as populações provinciais. Diderot afirmou muito pertinente que o gestual do homem é metafórico. E aquele homenzinho era certamente a prova viva disso. Percebia-se que, em seu linguajar corriqueiro, devia prodigalizar prosopopeias, metonímias e palágias, o que, aliás, nunca estive em condições de verificar, pois na minha presença ele continuou a usar um idioma extravagante e absolutamente incompreensível. O segundo homem merece uma descrição mais detalhada. Um discípulo de Gratiolet ou Engel teria lido sua fisionomia como um livro aberto. Reconheci incontinente suas características predominantes. A autoconfiança, pois a cabeça destacava-se nobremente sobre o arco formado pela linha dos ombros e os olhos pretos olhavam com fria segurança. A calma, pois a pele mais pálida que rosada sugeria a tranquilidade do sangue. A energia demonstrada pela rápida contração dos músculos superciliares. Enfim, a coragem, pois a vasta respiração denotava grande expansão vital. Eu acrescentaria que era orgulhoso, que seu olhar firme e calmo parecia refletir pensamentos elevados e que, desse conjunto da homogeneidade das expressões, dos gestos corporais e faciais, a crer na opinião dos fisionomistas,
resultava uma indiscutível franqueza. Senti-me involuntariamente tranquilizada em sua presença e tive um bom presságio com relação à nossa entrevista. O personagem poderia ter 35 ou 50 anos, eu não saberia precisar. Era alto, testa larga, nariz aquilino, a boca desenhada com nitidez, dentes magníficos, mãos finas e esguias, eminentemente psíquicas, para empregar uma palavra da quiroscopia, isto é, dignas de servir a uma alma elevada e apaixonada. Aquele homem, de certo, configurava o mais admirável tipo com que eu já me deparara. Detalhe singular, seus olhos, um pouco afastados um do outro, podiam abraçar simultaneamente cerca de um quarto do horizonte. Tal faculdade verifiquei mais tarde. Era duplicada por um poder de visão superior até mesmo ao de Ned Land. Quando o desconhecido concentrava-se num objeto, a linha de seus supercílios franzia-se, suas grandes pálpebras aproximavam-se de maneira a circunscrever a pupila e a estreitar assim a expansão do campo visual, e ele olhava. Que olhar! Como ampliava os objetos apequenados pela distância, como lhes penetrava a alma, como atravessava as camadas de água tão opacas aos nossos olhos e como lia nas ermas profundezas dos mares. Os dois desconhecidos, trazendo nas cabeças boinas confeccionadas em pele de lontra marinha e calçando botas em pele de foca, usavam trajes num tecido especial que liberavam a cintura e proporcionavam grande liberdade de movimentos. O mais alto dos dois, visivelmente o chefe a bordo, nos examinou detidamente, sem pronunciar uma palavra. Em seguida, voltando-se para seu companheiro, conferenciou com ele numa língua que não pude identificar. Era um idioma sonoro, harmonioso, flexível, cujas vogais pareciam submetidas a uma acentuação muito variada. O outro respondeu com um meneio de cabeça e acrescentou 2 ou 3 palavras completamente incompreensíveis. Depois, com o olhar, pareceu interrogar-me diretamente. Respondi, em bom francês, que não entendia uma vírgula daquela língua, mas ele pareceu não me compreender e a situação ficou às embaraçosa. Que o patrão continue a contar nossa história, incentivou-me conselho. Esses senhores talvez capitem algumas palavras. Recomecei o relato de nossas aventuras, articulando nitidamente todas as sílabas e sem omitir um único detalhe. Declinei nossos nomes e características e, em seguida, apresentei formalmente o professor Aronnax, seu criado, conselho e mestre Ned Land, arpoador. O homem de olhos meigos e calmos me escutou serenamente, polidamente até e com uma atenção digna de nota, mas nada em sua fisionomia indicava que estivesse entendendo minha história. Quando terminei, não pronunciou ele uma única palavra. Restava ainda a alternativa de falar em inglês. Talvez nos fizéssemos entender nessa língua praticamente universal. Eu a conhecia até certo ponto, bem como a língua alemã, para lê-la sem tropeços. Ora, no nosso caso, o que importava era fazer-se compreender. Vamos, é sua vez, disse eu a Ned Land. Agora é com você, mestre Land. Saque da algibeira o melhor inglês jamais falado por um anglo-saxão e trate de ter mais sorte do que eu. Ned Land não se fez de rogado e recomeçou o meu relato, que mal compreendi. O teor foi o mesmo, mas a forma divergiu. O canadense, inflamado por temperamento, injetou-lhe vida. Queixava-se violentamente de ter sido aprisionado num flagrante desrespeito aos direitos das pessoas. Indagou em virtude de que lei o retinham daquela forma. Invocou os habeas corpus, ameaçou perseguir aqueles que os sequestravam indevidamente. Sacudiu-se, gesticulou, até gritou e, finalmente, sinalizou mediante um expressivo gesto que estávamos mortos de fome.
o que era pura verdade, e de que nos havíamos esquecido completamente. Para sua grande estupefação, o arpoador pareceu não ter sido mais inteligível do que eu mesmo. Nossos anfitriões não piscaram. Era evidente que não compreendiam nem a língua de Arago, nem a de Faraday. Bastante confuso, após em vão ter esgotado nossos recursos filológicos, eu não sabia mais que atitude tomar quando o conselho sugeriu: se o patrão me autorizar, contarei a coisa em alemão. Como assim? Sabe alemão? Exclamei. Como um flamengo, que o patrão me desculpe. Ao contrário, isso me agrada. Adiante, meu rapaz. E Conselho, com sua voz tranquila, contou pela terceira vez as diversas peripécias de nossa história. Porém, apesar das elegantes imagens e da bela entonação do narrador, a língua alemã tampouco obteve sucesso. Enfim, esgotado, reuni tudo que me restava de meus tenros estudos e aventurei-me a narrar nossas aventuras em latim. Cícero teria tapado os ouvidos e me escorraçado para a cozinha, mas ainda assim arrisquei, mesmo resultado negativo. Definitivamente abortada essa última tentativa, os dois desconhecidos trocaram algumas palavras em sua língua incompreensível para nós e se retiraram, sem sequer nos dirigir um dos muitos gestos reconfortáveis vigentes em todos os países do mundo. A porta voltou a se fechar. É um assinte, vociferou Ned Land, que explodiu pela 20ª vez. Essa é muito boa. Falamos com esses bandidos em francês, inglês, alemão e até em latim, e não há um suficientemente educado para nos responder. Acalme-se, Ned Land, supliquei ao esquentado arpoador. A fúria não leva a nada. Por acaso não se dá conta, voltou à carga, nosso irascível companheiro, de que podemos morrer de fome nesta gaiola de ferro, Sr. Aronnax? Não dramatize, reagiu o conselho filosoficamente. Ainda podemos resistir por muito tempo. Amigos, eu disse, melhor não nos desesperarmos, pois estamos em péssimos lençóis. Por favor, esperem para formar uma opinião acerca do comandante da tripulação deste navio. A minha está formada, retrucou Ned Land. São os bandidos. Muito bem. E de que país? Do país dos bandidos. Meu caro Ned Land, esse país ainda não foi assinalado com precisão no mapa mundi, mas admito que é difícil determinar a nacionalidade desses dois desconhecidos. Nem ingleses, nem franceses, nem alemães, eis tudo que podemos asseverar, eles não são. Mesmo assim, sinto-me tentado a afirmar que o comandante e seu imediato nasceram em baixas latitudes. Há algo neles de meridional. Em todo caso, espanhóis, turcos, árabes ou indianos. Eis o que seu tipo físico não permite discernir. Quanto à língua, é absolutamente incompreensível. Eis o inconveniente de não saber todas as línguas, interveio o conselho, ou a desvantagem de não ter uma língua única. Que de nada adiantaria, observou Ned Land. Não veem que esses indivíduos têm uma língua própria, uma língua inventada para tirar do sério as pessoas honestas que pedem o que comer? Abrir a boca, mexer os maxilares, engolir com dentes e lábios não significa a mesma coisa em todos os países da Terra? Será que isso não quer dizer no Quebec, em Promotu, em Paris e nos Antípodas? Estou com fome, dê-me comida. O que não falta neste mundo é gente ignorante, ironizou o conselho. Justamente quando o conselho dizia essas palavras, a porta se abriu mais uma vez e um comissário entrou. Trazia-nos roupas, agasalhos e culotes marinhos, confeccionados numa fazenda cuja natureza não identifiquei. Apressei-me a investi-los e meus companheiros me imitaram.
Durante esse tempo, o comissário, mudo, surdo, talvez, armara a mesa e pusera talheres para 3 pessoas. Finalmente, algo sério, comentou o conselho, e promissor. Vá acreditando, respondeu o rabugento arpoador. Que diabos imagina que vamos comer aqui? Fígado de tartaruga, filé de tubarão, bife de cação. É o que veremos, disse Conselho. As travessas cobertas por uma campânula de prata foram simetricamente dispostas sobre a toalha e tomamos nossos lugares à mesa. Definitivamente, lidávamos com pessoas civilizadas e, sem a luz elétrica que nos circundava, eu teria me julgado no refeitório do Hotel Adelphi, em Liverpool, ou do Grand Hotel, em Paris. Todavia, devo dizer que de pão e vinho, nem sinal. A água era fresca e cristalina, mas era água, o que não foi do agrado de Ned Land. Em alguns dos pratos servidos, reconheci diversos peixes delicadamente preparados, mas a respeito de outros, excelentes por sinal, não fui capaz de me pronunciar e sequer teria sabido dizer a que reino, vegetal ou animal, sua substância pertencia. Quanto ao serviço de mesa, era elegante e de muito bom gosto. Cada utensílio, colher, garfo, faca, prato, estampada uma letra encimada por uma divisa em epígrafe. Cada utensílio, colher, garfo, faca, prato, estampava uma letra encimada por uma divisa em epígrafe, e cujo facsímile exato era mobilis immobile, móvel no elemento movente. A divisa saía como uma luva naquele aparelho submarino, com a condição de traduzirmos a preposição in por ni e não por sobre. A letra N, sem dúvida, indicava a inicial do nome do enigmático personagem que reinava no fundo do mar. Ned Land e Conselho não faziam tantas reflexões como eu, apenas devoravam a refeição, e não demorei a imitá-los, claro, com a fome que eu estava. E eu já me sentia aliviado a respeito de nossa sorte, parecendo-me evidente que nossos anfitriões não pretendiam matar-nos de inanição. Mas tudo termina neste mundo. Tudo passa, até a fome de pessoas que não comem há 15 horas. Saciado nosso apetite, a necessidade de sono veio de repente, imperiosa, reação mais que natural após a interminável noite em que lutáramos contra a morte. Ou muito me engano, ou dormirei bastante bem, disse Conselho. Eu já estou dormindo, respondeu Ned Land. Meus 2 companheiros deitaram-se no carpete da cabine e dali a pouco mergulharam num sono profundo. Quanto a mim, cedi com menos facilidade à incoercível necessidade de dormir. Demasiados pensamentos acumularam-se em minha mente. Demasiadas perguntas insolúveis espremiam-se dentro dela. Demasiadas imagens mantinham minhas pálpebras entreabertas. Onde estávamos? Que força estranha nos carregava? Eu sentia, ou melhor, julgava sentir, o aparelho descendo para as entranhas do oceano. Tive pesadelos horríveis. Eu vislumbrava naqueles misteriosos covis todo um mundo de animais aquáticos desconhecidos, congêneres daquela embarcação submarina viva, em movimento extraordinário. Então meu cérebro recobrou-se, minha imaginação diluiu-se numa vaga sonolência, e logo mergulhei num sono mais que profundo. Qual foi a duração desse sono? Ignoro, mas deve ter sido longa, pois nos recuperamos completamente de nossa prostração. Fui o primeiro a despertar. Meus companheiros ainda não haviam se mexido, permanecendo estirados em seu canto qual massas inertes. Bastou eu me levantar daquele colchão consideravelmente duro para sentir o cérebro livre, a mente clara. Fiz então a nova e minuciosa inspeção em nossa cela.
Nada se alterara em suas disposições internas. A prisão continuava prisão e os prisioneiros, prisioneiros. O comissário, porém, aproveitando-se de nosso sono, tirara a mesa. Logo, nada a curto prazo sugeria uma mudança na situação e eu me indagava seriamente se estávamos destinados a viver indefinidamente naquela cela. A perspectiva pareceu-me ainda mais indigesta na medida em que, malgrado estar com o cérebro livre das obsessões da véspera, sentia o peito singularmente opresso. Eu tinha dificuldade em respirar. O ar pesado já não era suficiente para o funcionamento dos meus pulmões. Embora a cela fosse espaçosa, era evidente que havíamos consumido grande parte do oxigênio contido nela. Com efeito, em uma hora, um homem consome o oxigênio contido em 100 litros de ar. E esse ar, contaminado por uma quantidade quase igual de gás carbônico, torna-se irrespirável. Urgia, portanto, renovar a atmosfera de nossa prisão e, por certo, também a atmosfera daquela embarcação submarina. Quanto a esse ponto, uma questão me intrigava. Como procedia o comandante daquela morada flutuante? Obtinha o ar por meios químicos, liberando calor, o oxigênio. Obtinha o ar por meios químicos, liberando pelo calor o oxigênio contido no clorato de potássio e diluindo o gás carbônico por meio do potássio cáustico? Nesse caso, certamente mantinha algum tipo de laço com os continentes que lhe permitia conseguir as substâncias necessárias para tal operação. Limitava-se a estocar o ar sob altas pressões em reservatórios, depois a distribuí-lo segundo as necessidades de sua tripulação? Ou talvez, ou o procedimento mais cômodo, mais econômico e, por conseguinte, mais provável, contentava-se em ascender à superfície para respirar como um cetáceo e renovar sua provisão de atmosfera por 24 horas? Em todo caso, e independentemente de seu método, parecia-me sensato aplicá-lo sem demora. De fato, eu já me debatia multiplicando minhas inspirações para extrair da cela o pouco de oxigênio que ela encerrava, quando, de repente, senti o frescor de uma corrente de ar puro e impregnado de emanações salinas. Era efetivamente a brisa marinha, vivificante e carregada de iodo. Abri a boca o quanto pude e meus pulmões saturaram-se de frescas moléculas. Ao mesmo tempo senti um balanço, uma instabilidade de amplitude desprezível, mas claramente perceptível. A embarcação, o monstro de ferro, de certo, acabava de voltar à tona para respirar à maneira das baleias. O método de ventilação do navio, por conseguinte, já era de meu pleno conhecimento. Após sorver avidamente aquele puro ar, procurei o duto, o aerífero, se preferir, que permitia que o benfazejo eflúvio da vida chegasse até nós, e não demorei a encontrá-lo. Acima da porta abria-se um respiradouro que deixava passar uma coluna de ar frio, renovando assim a atmosfera rarefeita da cela. Eu estava nesse ponto de minhas observações quando Ned Land e Conselho acordaram quase ao mesmo tempo sob a influência daquele arejamento revigorante. Esfregaram os olhos, esticaram os braços e puseram-se de pé num instante. O patrão dormiu bem? Conselho me perguntou com interesse de sempre. Otimamente, meu bom rapaz, respondi. E você, mestre Ned Land? Feito pedra, professor. Mas estou sonhando ou respiro um ar de maresia. Um marujo não iria equivocar-se e contei ao canadense o que acontecera enquanto ele dormia. Ah! Exclamou. Isso explica, de uma vez por todas, os mugidos que ouvimos quando o pretenso narval achava-se à vista da Abraham Lincoln. Exatamente, mestre Ned Land. Era a respiração. De toda forma, professor Aronnax, não faço ideia das horas, a menos que seja a hora do jantar.
Hora do jantar, meu caro arpoador? Diga pelo menos hora do almoço, pois certamente já não estamos mais no dia de ontem. O que demonstra, completou o conselho, que dormimos 24 horas. É a minha opinião, respondi. Não o contradigo em absoluto, replicou Ned Land, mas jantar ou almoçar não importa, o que importa é comer. E trazendo um ou outro, o mordomo será bem-vindo. Um e outro, disse Conselho. É justo, concordou o canadense. Temos direito a 2 refeições e, se depender de mim, atacarei ambas. Um pouquinho de paciência, pedi. É evidente que esses desconhecidos não têm a intenção de nos deixar morrer à míngua, pois nesse caso o jantar de ontem não faria qualquer sentido, a menos que estejam nos engordando, retorquiu Ned Land. Protesto, exaltei-me. Não caímos nas mãos de canibais. Uma vez, não é sempre, argumentou seriamente o canadense. Quem sabe essas pessoas não estão há longo tempo privadas de carne fresca. E assim, se assim for, 3 indivíduos saudáveis e bem fornidos, como o professor, seu criado e eu. Ned Land, afaste essas ideias loucas, meu amigo, retorqui. E, por favor, não se baseie nesse pressuposto para vituperar contra nossos anfitriões, o que só agravaria a situação. Em todo caso, insistiu o arpoador, estou com uma fome dos diabos, e jantar ou almoçar, para mim tanto faz, eu quero é comida. Mestre Land, terminei por sugerir, temos de nos adaptar ao regulamento a bordo, e suponho que nosso estômago esteja adiantado com relação ao relógio do mestre Cuca. Pois bem, vamos acertá-lo, propôs tranquilamente Conselho. Eu não esperava outro comentário de sua parte, amigo Conselho. Disse então Ned Land. Você usa pouco sua bile e seus nervos, sempre calmo. Seria capaz de agradecer a Deus pela refeição antes de ser servido e de morrer de fome sem reclamar. E de que adiantaria reclamar? Perguntou o Conselho. Ora, protestar sempre vale a pena. E se esses piratas, digo piratas por educação e para não contrariar o ilustre professor, que me proíbe xingá-los de canibais, e se esses piratas pensam que vão me manter nessa gaiola irrespirável, ignorando os palavrões com que tempero meus furores, estão muito enganados. Vejamos, professor Aronnax, fale com franqueza. Acha que mofaremos por muito tempo nesta lata de ferro? Para falar a verdade, sei tanto quanto você, amigo Land. Mas afinal, o que se supõe? Suponho que o acaso nos fez sabedores de um importante segredo. Ora, se a tripulação dessa embarcação submarina tiver interesse em guardá-lo e esse interesse verificar-se mais premente do que a vida de 3 homens, julgo nessas existências bastante comprometida. Suponho que o acaso nos fez sabedores de um importante segredo, amigo Ned Land. Ora, se a tripulação dessa embarcação submarina tiver interesse em guardá-lo, e esse interesse verificar-se mais premente do que a vida de 3 homens, julgo nossas existências bastante comprometidas. Se isso não se verificar na primeira oportunidade, o monstro que nos engoliu nos devolverá ao mundo habitado por nossos semelhantes, a menos que nos aliste em sua tripulação, disse Conselho, e assim nos conserve. Até que alguma fragata, acrescentou Ned Land, mais ágil e veloz que Abraham Lincoln, tome de assalto este covil de patifes e mande sua tripulação e nós, juntos com ela, dar o último suspiro na ponta de sua grande verga. Bem pensado, mestre Ned Land, admiti. Porém, como ainda não fizeram, ao que eu saiba, proposta nesse sentido, inútil discutir a atitude a ser tomada, caso a oportunidade se apresente. Repito, esperemos, estudemos as circunstâncias e não façamos nada, uma vez que nada há a fazer. Ao contrário, professor, rebateu o arpoador que não queria dar o braço a torcer. Temos de fazer alguma coisa. E fazer o quê, mestre Ned Land?
Fugir. Fugir de uma prisão terrestre já é difícil. De uma prisão submarina parece-me absolutamente impraticável, Ned Land. Fugir de uma prisão terrestre já é difícil. De uma prisão submarina parece-me absolutamente impossível, mestre Ned Land. Então, amigo Ned, insistiu o conselho, o que responde ao argumento do patrão? Custa-me crer que um canadense tenha esgotado suas réplicas. O arpoador, visivelmente embaraçado, calava-se. Uma fuga, nas condições em que o acaso nos lançara, era absolutamente impossível, mas um canadense é meio francês e mestre Ned Land deixou isso claro em sua resposta. Quer dizer, professor Aronnax, ele insistiu após matutar por alguns instantes, que não faz ideia do que devem fazer as pessoas impedidas de fugir da prisão? Não, meu amigo. É muito simples, dar um jeito de continuarem dentro dela. Por Deus, exclamou o conselho, é melhor estar em seu interior do que em cima ou embaixo. Mas depois de enxotar carcereiros, chaveiros e guardas, acrescentou Ned Land. O que, Ned? Pensaria seriamente em apropriar-se desta embarcação? Muito seriamente, respondeu o canadense. Impossível. E por quê, professor? Pode surgir uma oportunidade favorável e não vejo o que poderia nos impedir de aproveitá-la. Se não passar de 2 dezenas os homens a bordo desta máquina, suponho que não farão recuar 2 franceses e um canadense. Era preferível admitir a sugestão do arpoador a discuti-la. Assim, contentei-me em responder. Aguardemos as circunstâncias, mestre Ned Land, e veremos. Mas até lá, por favor, contenha-se. Temos de agir com astúcia, e não é exaltando-se que engendrará oportunidades favoráveis. Prometa-me, então, aceitar a situação sem exceder-se. Tem minha palavra, professor, aqueceu Ned Land num tom pouco tranquilizador. Nenhum termo violento sairá de minha boca, nenhum gesto brutal me trairá, a despeito de o serviço de mesa não cumprir-se com toda a regularidade desejável. Tenho sua palavra, Ned, respondi ao canadense. A conversa interrompeu-se e cada um ficou a refletir em seu canto. De minha parte, confesso que, apesar do otimismo do arpoador, não alimentava ilusões e não acreditava naquelas oportunidades favoráveis de que Ned Land falara. Para ser manobrada com aquela precisão, a embarcação submarina requeria uma tripulação numerosa e, consequentemente, em caso de luta, enfrentaríamos um forte oponente. Para isso, vale lembrar, era essencial estar em liberdade, e não estávamos. Não me ocorria sequer uma ideia para fugir.